Você realmente está vivendo ou apenas deixando a vida escorrer pelos dedos? Bom, Alucard passava pela mesma sensação. Para ele, a vida era uma forma estendida de tortura. Afinal, Alucard não pode morrer, e disso nasce um certo tipo de medo. O medo dele é o mesmo que o seu, perder o sentido da própria existência. Mas de onde nasceu esse medo? Talvez você não saiba, mas Alucard não veio ao mundo como o rei dos vampiros. Na verdade, ele era tão humano quanto você e eu. Lutou, amou, se revoltou e no fim se perdeu. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Did your promises come to pass? Where's your God? Where's your kingdom? O ponto que eu quero que você entenda é que Alucard não é tão diferente de você. Afinal, a mesma falta que ele sentiu, você também sente. E não me refiro a experiências que você nunca teve, nem a dinheiro. O que eu quero dizer é algo muito mais emocional. Alucard viveu guerras, disputas, interesses políticos e revoltas. E ao longo dos anos, ele se perdeu de uma forma peculiar. Porque, em meio a tantas perdas e lutas sem fim, ele se agarrou a um único sentimento. Um sentimento específico chamado autoconfiança. Ou, em termos mais simples, arrogância. Mas a história dele não se compara com a sua, não é? Afinal, a sua fé em se sentir superior não tem nada a ver com a dele. Ou será que tem? E o seu prazer em buscar vida nas situações mais extremas não lembra um pouco a nossa sociedade atual? What's the matter? Answer me, King. Mad King. Seu nome não era Alucard desde sempre, era Drácula III, herdeiro de uma região em constante guerra, marcada por disputas territoriais sem fim. No auge da adolescência, ele foi sequestrado e abusado, tanto psicologicamente quanto fisicamente, e disso nasceu um sentimento que todos nós conhecemos, a revolta. Quando ascendeu ao trono, Drácula III fez questão de ir com tudo contra o povo que o feriu, mas havia um detalhe: ele acreditava que Deus, o Criador, o acompanharia nessa trajetória. Ele se via como um novo Messias, alguém destinado a libertar seu povo daquela opressão interminável. Mas, no fim, Drácula III perdeu tudo: sua família, seu povo e principalmente sua ligação com Deus. Ao ser derrotado, ele não aceitou que aquilo fosse parte dos planos do Criador, negou a vontade divina e, em seu último suspiro, fez algo impensável: bebeu o sangue daqueles que um dia chamou de seu próprio povo. E assim, Alucard nasceu, junto com um poder inimaginável, algo que apenas as trevas poderiam conceder: a imortalidade. A partir desse momento, Alucard deixou de sentir a chama da vida em seu peito. Restou apenas o tédio, apenas a existência sem vontade. E isso se arrastou por 421 anos, sem qualquer estímulo que o fizesse se sentir vivo novamente. Até que algo mudou. Algo ou alguém reacendeu nele o prazer da vida. True prayer is forged in battle. Dazzle your Lord with your prayer, and you shall know him. You shall know Jerusalem. Alucard encontrou um homem chamado Abraham Van Helsing, um caçador de vampiros, e foi derrotado por ele. Como punição, foi obrigado a servir a família Helsing por toda a eternidade. E, diga-se de passagem, foi por causa disso que o nome Drácula se transformou em Alucard. O próprio Abraham fez essa inversão para provar que até o auge das criaturas pode sucumbir diante de um simples humano. A partir daí, Alucard lutou guerras, batalhas, missões, mas ao contrário do que muitos pensam, ele não achava ruim servir. Pelo contrário, isso lhe dava exatamente aquilo que ele mais buscava: propósito. Cada luta o fazia lembrar de seus anos na guerra, dos momentos da era dourada de sua vida. O prazer do combate, a falta de fôlego ao encarar a morte de frente, era isso que reacendia uma pequena luz em seu peito. E é justamente aqui que a nossa sociedade entra. A fome pelo perigo não é necessariamente vontade de morrer, é uma fome que a rotina apaga. Aquela sensação de que a vida escorre pelos seus dedos sem que você consiga segurá-la. Alucard sentia isso, sentia essa falta. E os únicos momentos em que algo voltava a pulsar dentro dele eram quando enfrentava oponentes dignos de uma boa luta. Porque Alucard não se sente feliz na chacina, ele se sente feliz por uma única razão. Yes, excellent. I haven't had this much fun in ages. What did you say your name was? A verdadeira razão do sorriso de Alucard diante da chacina, do prazer na dor dos monstros que ele mata, é justamente aquilo que todos nós sentimos: a falta de vida, a falta de algo que faz a gente perceber que a existência tem sentido, a ausência de uma chama que queime, que grite dentro do peito pedindo por ação. É a busca por uma adrenalina que a rotina mata sem piedade, sem acordo, sem aviso, sem brilho. E é nesse ponto que Alucard se sente mal ao ver outros seguindo o mesmo caminho que ele trilhou séculos atrás. Porque, no fundo, Alucard se arrepende amargamente de sua escolha. Ele não queria ser um monstro imortal, ele queria viver, nem que para isso precisasse se acovardar diante de Deus e da própria morte. No fim, não somos tão diferentes dele, e talvez sejamos mais parecidos com a maioria desses personagens do que você imagina. Por isso, quero te convidar a mergulhar comigo nessa análise. No próximo vídeo eu te conto como outros vilões e heróis são, na verdade, o seu próprio reflexo de
distorcido. Afinal, qual deles é o seu verdadeiro espelho?